Ok, pessoal, de volta. Voltamos. Se já não voltaram, chamem os colegas, né? A gente só tem 20 minutos de intervalo, estamos de volta, tá? Pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, pessoal de Bonfim, Cajazeiras, Canavieira, Eliseu Martins. Acho que são esses polos que estão hoje com a gente, né? E quem assiste aula pelo YouTube, a Marivânia, eu sei que assiste aula com a gente, acompanha as aulas, responde os exercícios. Bom, enfim, pode ser que tenha outras pessoas também no YouTube. Eu sou o professor Lister, essa é uma aula de língua estrangeira e espanhol. Na primeira parte da aula, nós trabalhamos os pronomes de objeto direto. A gente está começando os nossos estudos sobre pronomes de objeto diretos, pronomes que substituem a objeto direto, objeto indireto, né? Nós conhecemos os pronomes, nós vimos os exercícios, alguns exercícios de marcar, né, trabalhando o uso dos pronomes. E agora nós vamos continuar com os exercícios, né? A gente vai para a prática, que eu acho que é aqui que a gente absorve e entende mais o conteúdo, tá? Então, vou levantar aqui para que vocês me acompanhem na segunda parte dessa aula. Ok. Então, quando a gente saiu para o intervalo, a gente tinha conhecido, a gente tinha visto esse exercício, começado a falar sobre esse exercício e mostrei para vocês o quê? Falei algumas coisas, né? O enunciado diz assim: reescreva as frases substituindo lo subrajado, que está destacado, lo subrajado quer dizer o que está sublinhado, sublinhado, por lo, masculino singular, los, o plural, masculino plural, la, feminino singular, las, feminino plural. A frase da letra A diz assim: por favor, vírgula, no dejes la lâmpada encendida, né? Reescrevendo a frase, substituindo o complemento do verbo deixar, né? No dejes la lâmpada, no dejes o quê? La lâmpada encendida, a lâmpada acesa, né? La lâmpada feminino singular, o pronome que eu usei para substituir foi lá. Então ficou, ó, por favor, no la dejes encendida. Na verdade, o que eu pretendi aqui nesse exercício, pretendo, é que você faça isso, ó. Use o pronome antes do verbo, no la dejes, né? Encendida. Não quero só que você identifique qual é o pronome que você vai usar. Eu quero que você use o pronome antes do verbo, né? Coloque o pronome antes do verbo, que é para você ir se adaptando ao uso, a esse uso do pronome, tá? Tá dispensado aí por agora, a letra E e a letra G. Mas eu vou corrigir e vou comentar. A letra E e a letra G, porque eu não cheguei ainda aí no conteúdo. Veio aí a letra E e a letra G, eu deixei na questão, vai ficar. Mas a letra B, C, D e a letra F dá para a gente fazer. Se quiser fazer a letra E e a letra G, né, e testar, né, imaginar, não, eu acho que é por aí, fiquem à vontade, tá? Beleza, Marivânia. Como a questão é um pouquinho maior, você vai ter que ler. Eu vou marcar aqui 3 minutos, tá? Pra você conseguir ler com tranquilidade. Tem que escrever, né? Escreve aí no seu caderno, tal, tudo direitinho. E aí a gente vem para correção e comentário, tá? Vamos fazer esse conteúdo com tranquilidade. Ele vai para a prova do quarto bimestre, né? É a última prova. E aí você vai se dar bem também, né? Então, Renan, marca pra gente 3 minutos, por favor.
Ok. Ah, vamos lá. Vamos lembrar de uma coisa. A gente vai posicionar o pronome antes do verbo. Porque o pronome ele está substituindo o complemento desse verbo. Esse pronome de objeto direto, indireto, a gente vai conhecer os de indireto na próxima aula. Esses pronomes servem para substituir o complemento dos verbos. Então, há duas possibilidades: o pronome aparecer antes do verbo ou depois do verbo. Nessa primeira etapa, a gente vai trabalhar com os pronomes antes dos verbos, como é o caso da letra B. Ele diz assim: conhecemos, é o verbo conhecer. Conhecemos, conhecemos. Al proprietário desta empresa. Conhecemos o proprietário dessa empresa. O proprietário, masculino singular, eu substituo por lo. Então, vou trazer o pronome para antes do verbo. Vai ficar lo conhecemos. É isso que eu queria. Tá? Então, que você treinasse isso, de escrever usando o pronome antes do verbo. Identifica, né, o pronome que vai usar e traz para antes do verbo. C. Não veio por aqui a tua família. Qual é o verbo? O verbo é o verbo ver, né? Não veio. Não veio o quê? A tua família. Tua família. Tua família é feminino singular. O pronome que eu vou usar para substituir tem que estar de acordo, né? Feminino singular. Lo conhecemos. Tem que fazer a concordância, tá? Então, não veio por aqui a tua família. Ela, a família. Feminino singular. Vai ficar no lá veio por aqui. Repare que eu estou usando o pronome antes do verbo. Pronome antes do verbo. O pronome tem que fazer a concordância. Se ele está substituindo algo masculino, ele tem que ser de masculino. E aí você vê se é singular ou se é plural, né? Concordância de gênero, masculino, feminino, e concordância de número. Quando eu falo número, estou falando singular, plural. La policia detuvo, detuvo é o verbo, quer dizer deteve, de deter, né? La policia detuvo. Detuvo o quê? A todos os aficionados, né? A todos os aficionados quer dizer fanáticos, né? É plural, é masculino plural. Então, qual é o pronome que eu vou usar para substituir los aficionados? Los. Aí trago esse pronome para antes do verbo. Vai ficar la policía los detuvo. La policía los detuvo. Eu pedi que não respondesse a letra E, porque eu não cheguei até aqui no conteúdo, mas eu posso responder, eu vou responder ela, não vou deixar sem resposta, né? Mas veja só, uma outra possibilidade é de que o pronome de objeto direto vá depois do verbo. Isso acontece em algumas situações que eu não expliquei ainda, mas eu vou deixar respondido. Déjame tu bolígrafo um momento, por favor. Bolígrafo quer dizer caneta. Em espanhol é uma palavra masculina, né? Bolígrafo, ele bolígrafo. Então o pronome vai ser lo. Nesse caso, o pronome vai depois do verbo, porque o verbo está no imperativo afirmativo. Déjame tu bolígrafo um momento, por favor. Em vez do pronome vir antes, você vai vir para cá, para depois do verbo, se juntando ao verbo. Mas isso é coisa que a gente vai conhecer mais adiante. Ficou, ó, déjamelo um momento, por favor. Então, a letra E, a gente não precisa agora se preocupar com ela, porque isso aqui a gente vai aprender numa próxima aula. Enviou é o verbo, enviou o quê? Uma carta a seus familiares. Uma carta é feminino singular, substituo por lá. Vou trazer para antes do verbo. Lá enviou a seus familiares.
lá enviou a seus familiares. E aqui a gente até conseguiria a letra G. Tráigame la, quero que me traigas las flores. Las flores, eu vou trocar por las e trazer para antes do verbo, tá? Quero que me las traigas. Quero que me, para mim, las traigas é subjuntivo. Mas o pronome veio para antes do verbo, dava inclusive até para responder. é, Enfim, com exceção da letra E e da letra G, as outras a gente tinha total condição, porque a gente aprendeu isso aí, tá bom? Tem que fazer só as concordâncias do pronome com o que você está substituindo, né? Então, repare que tem que ter uma concordância. O pronome, ele tem que estar de acordo com aquilo que você está substituindo. Masculino, masculino, singular, singular, tá? Agora eu vou para a próxima questão. Essas questões são parecidas com as primeiras. Compraste las entradas para el partido? Eu tenho aqui o verbo, né? É uma pergunta. Quem vai responder vai substituir o complemento por pronome. Compraste. Compraste o quê? Las entradas. Então, quero que você marque a resposta onde a pessoa substitui las entradas por pronome. A gente vai marcar aqui, Renan, 1 minuto. Compraste o quê? Las entradas. As entradas. Feminino plural. Aí quem responde substitui las entradas pelo pronome, que é las. Então a pessoa diz assim: se las comprei, né? Se las comprei. Las o quê? Las entradas, né? Então substituir entradas, las entradas pelo pronome que é las. Se las comprei. Como a gente vinha fazendo, né? A gente está aqui repetindo exercício para reforçar, fazendo exercício para reforçar, para internalizar o conteúdo. Vamos para a questão 2. É a mesma dinâmica, tá? É a mesma dinâmica. Aqui também eu vou marcar, ô Renan, mais 1 minuto.
Então, viste a Juan esta manhã? O verbo é o verbo ver, viste. Viste o quê? A Juan. Juan é uma pessoa, masculino singular. Então, eu vou fazer uso de um pronome masculino singular para responder essa pergunta, né? No caso, seria lo. Se lo vi, tá na letra D. Não podia ser los porque é plural, não podia ser ele porque é um artigo, não podia ser lá porque é feminino e não podia ser se porque esse pronome se ele não é usado para esse tipo de situação, né? Então, conforme o que a gente viu, aprendeu aqui na primeira parte da aula, né? Vou usar lo. ¿Viste a Juan esta mañana? Sim, lo vi, né? O lo está se referindo a Juan. Questão 3. Llevaste los niños al club? Como é que a gente pode responder essa pergunta substituindo los niños por pronome? Renan, vamos marcar 1 minuto para eles. 1 minuto. Llevaste los niños al club? Não. Não é los niños, né? Los niños quer dizer o quê? Os meninos, as crianças, los niños. É masculino plural. Então, eu preciso de um pronome masculino plural que tem a mesma forma do artigo. Los niños. Então, ó, no los llevé a la playa. Até apareceu aqui uma questão parecida com essa já anteriormente. Então, questão 3, letra A. Aqui já foi. Questão 5. Limpiaste los sapatos? Mesma coisa, pessoal. Limpiaste los sapatos? Como é que eu posso responder usando o pronome oblíquo? Renan, 1 minuto. Isso. Ó, na verdade, precisa fazer concordância, né? Limpiaste los sapatos.
Tá? A pessoa vai falar sim, né? Los sapatos, né? Sim, los. Deixa eu só verificar aqui. Ah, tá. Los limpiei. Quando mandar a resposta, mandem também o número da questão, para eu saber o que né, qual é a questão que vocês estão respondendo. Tipo assim, ó, quinta questão, letra E, aí eu sei. Enfim, tem um retorno, tem um feedback de vocês completo, tá? Sim, los limpié, né? Los sapatos, tá? Quem tá mandando resposta, manda com o número da questão, pra gente entender, né? Para entender melhor. Adelante. Questão 6. Compraste los panes? Qual que é a resposta? Renan, 1 minuto. Bora lá. Ah, compraste los panes? Panes é o plural de pan. Pan quer dizer pão, né? Plural panes. Compraste los panes? Si, masculino plural. Los compré. Tá na letra D. Los compré o quê? Los panes. Pronto, deixa eu ver aqui. Pronto. A gente encerra aqui a parte gramatical de hoje, mas não a aula, né? Marivânia mandou a questão identificada, né? Legal, muito bem, parabéns. E eu queria, antes de seguir com a aula, a gente vai seguir com a aula, né? Deixa só eu achar aqui. Espera aí, só 1 minuto. Que eu preciso achar. Achei. É... Bom, a gente vai mostrar o vídeo agora, tá, Renan? Na verdade, a gente vai mostrar um trabalho dos alunos da unidade escolar Manuel Ricardo, né? Unidade escolar Manuel Ricardo, de Cajueiro da Praia, tá? Os alunos de Cajueiro da Praia, eles fizeram... Os alunos da professora Elaine, né? Os alunos da professora Elaine fizeram um trabalho apresentando, falando um pouco de alguns países que falam espanhol, que falam língua espanhola. Esse vídeo que o Renan vai mostrar pra gente, ele fala sobre o México, apresenta um pouco sobre o México. Foi um trabalho feito pelo Leonardo, Érica, a Marisa, Viviane e Emily. Acho muito interessante, fico muito contente quando a gente recebe aqui esse tipo de retorno de vocês. Fiquei muito impressionado com o trabalho, com a qualidade do vídeo, de quanto os alunos se esforçaram, narraram, né?
E é interessante, muito interessante, né? E aí fica também para vocês o convite. Quando eu trabalhei em agosto, o Dia de los Muertos, agosto, setembro, algo assim, falei sobre o Dia dos Mortos, tal, e outras festas populares pela Espanha. Até joguei a ideia, digo, ó, se no mês de outubro, agora, vocês fizerem, sei lá, um trabalho falando sobre o Dia de los Muertos, porque dá para fazer em outubro o Dia de los Muertos e Halloween, né? Porque o Dia dos Mortos é em novembro, o Halloween em outubro, então é ali próximo. Mas são coisas diferentes, são festas diferentes, né? Eu tentei ressaltar muito essa questão de que o Dia dos Mortos não é Halloween, são coisas diferentes. E vocês viram durante essas aulas, falei isso para vocês, mostrei para vocês. Então, qualquer, sei lá, trabalho, culminância que vocês venham fazer na escola e tirou foto, etc e tal, e quiserem mandar, mandem que a gente mostre aqui. Precisa passar por um critério, assim, uma formatação, né? Porque, por exemplo, a gente não pode mostrar aqui marca, a gente não pode pegar algumas músicas e mostrar por causa da live no YouTube, né? Porque, por exemplo, se eu fizer uma apresentação aqui usando uma música de algum cantor, eu tenho que pedir autorização, porque senão o YouTube vai derrubar aqui a transmissão e a gente perde o canal do YouTube e tal. Dá problema, não pode, né? Então, tem que ser coisas que não mostrem marcas ou trabalho de outras pessoas. É no formato que vocês vão ver aqui, tá? Então, antes de eu começar com a parte de vocabulário e interpretação aqui dessa aula de hoje, eu queria que vocês vissem, né, com muita alegria quando eu recebi, né, o trabalho dos nossos amigos lá de Cajueiro da Praia, dos nossos colegas, né, alunos do canal, alunos lá da unidade escolar Manuel Ricardo, de Cajueiro da Praia. Repito, Leonardo, Érica, Marisa, Viviane e a Emily. Então vamos assistir o vídeo, Renan. Pode mostrar. Oi gente, meu nome é Léo, a gente está aqui para apresentar o nosso trabalho de espanhol. A gente ficou com o México e separou alguns tópicos para vocês. Oi gente, eu sou a Érica, eu vou falar um pouco sobre a cultura mexicana. Então, gente, eu vou falar um pouco sobre a cultura mexicana. A cultura mexicana é marcada pela influência de alguns povos pré-colombianos e também de espanhóis. A cultura mexicana, de origem milenar, muito rica e diversa, sofreu a influência de vários povos. Entre eles destacam-se alguns povos pré-colombianos, como os astecas e maias, que viveram em território mexicano por milênios e construíram sociedades complexas e de enorme riqueza cultural. E os espanhóis, que colonizaram o país e impuseram suas tradições para os povos que sobreviveram ao etnocídio realizado por eles. Além disso, atualmente a cultura mexicana tem sofrido também uma crescente influência da cultura norte-americana, que em virtude da globalização tem se expandido pelo mundo por meio de filmes, músicas e das crescentes redes de fast food. O México é o país latino-americano que mais recebe turistas do mundo todo. Milhões de pessoas visitam-no para conhecer os vários pontos turísticos, que incluem vestígios das civilizações pré-cambrianas, como a pirâmide de Kukulcán e o sítio de Tulum, elementos da colonização espanhola, como o Museu de Belas Artes do México e o Templo de Santo Domingo, além das belas praias como as de Cancún e Acapulco. Uma importante tradição mexicana são as festas religiosas, como o Dia da Virgem Guadalupe, em 12 de dezembro, data em que milhares de pessoas aproveitam para adorar a imagem da santa na Basílica de Guadalupe, no norte da cidade do México. Outra importante festa típica do país é o Dia dos Mortos, que corresponde às festas católicas do Dia dos Fiéis Defuntos e de Todos os Santos, e é comemorado no dia 2 de novembro.
Uma característica desse dia na cultura mexicana é que as pessoas que partiram são lembradas com muitas saudades e alegria, diferentemente de outras regiões, em que esse dia é marcado pelo sofrimento de não ter mais o ente querido. Oi, prazer, meu nome é Marita, eu fiquei com algumas religiões do México. Religião no México. De acordo com a Constituição de 1917, o México não possuiu uma religião oficial. Mesmo assim, o cristianismo é professado por uma grande maioria da população do país. 92 segundos do censo de 2010. Agora eu vou falar as principais regiões do México. Catolicismo romano, religião católica. Agora eu vou citar algumas regiões antigas do México, que é região Maia, região Almérica, região Mesoamérica. Prazer, eu sou a Vivi e eu vou falar um pouco sobre a culinária mexicana. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre a culinária mexicana. A culinária mexicana ou pré-colombiana possui muitos anos de história, tendo suas bases há cerca de 8.000 anos atrás e possui uma significativa influência das colônias espanholas e das transformações culturais e gastronômicas do século XIX e XX. A culinária mexicana é considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco desde 2010, por conter em seu processo práticas e técnicas milenares, se destacando entre elas a mixtalização do milho. Esse é um processo que facilita a moagem, melhora o sabor, o aroma e seu valor nutritivo, sendo o milho um dos principais ingredientes dos pratos mexicanos. Agora eu vou falar sobre os fortes temperos na culinária mexicana. A culinária mexicana tem como ingredientes principais, além do milho, o feijão, as pimentas de cheiro e outros produtos de origem indígena, como o tomate, a abóbora, o abacate, o cacau e a baunilha. Ingredientes tão versáteis e saborosos que compõem uma deliciosa receita mexicana. Uma curiosidade nessa culinária é o uso da caveira, que representa o Dia dos Mortos, uma prática com o uso da gastronomia. Mas com base na culinária do país, nessas festividades, além das tortilhas de milho, no Dia dos Mortos, o sucesso fica por conta das caveiras doces, que são muito coloridas e enfeitadas, e muitas das vezes contêm nomes de defuntos. Outro alimento da festa é o pão de muerto, um pão doce que é enfeitado com figuras de crânio e outros elementos morbícios e polvilhados de açúcar. Agora eu vou falar sobre as bebidas à mexicana, que já no quesito bebidas, o Alto e o Pug são destaque no país, que inclusive são colocados nos altares dos mortos. Outra bebida que se destaca muito é a tequila tradicional, que é muito consumida em bares, além do Mezcal, uma bebida polêmica e exótica, tomada com uma espécie de verme dentro do copo. As bebidas são feitas principalmente com milho, o álcool da cana, casca de árvore ou ervas. Dentre elas, algumas bebidas são utilizadas como estimulantes em rituais sagrados. A culinária, mais uma vez, está misturada à cultura e à religião do país. Olá, prazer, me chamo Rui e eu vou falar sobre a história do México, como foi fundado. Agora irei falar como foi fundada a história no México. O conquistador espanhol Hernán Cortés arrasou com a civilização asteca entre os anos de 1519 e 1521. A partir desse momento, o México passou a integrar o vice-reino da Nova Espanha. Sua independência foi proclamando em 1810 e em 1824. Já era uma república. Voltando aqui de novo, galera, eu vou finalizar com alguns conceitos básicos e alguns pontos turísticos para vocês que desejam um dia ir no México. México. O que você lembra quando escuta essa palavra México? Aposto que quase nada. Então lá vai algumas informações para você ficar ligado quanto o México é da hora. Para começar, o México, ou Estados Unidos do México, é o único país da América Latina que também faz parte da América do Norte
que se limita ao norte com os Estados Unidos, ao sul com países da América Central e a leste com o Oceano Pacífico e Oceano Atlântico. Falando um pouco da localização do México, vamos para a população. O México apresenta uma taxa de crescimento populacional de 1,153%, com 20,36 nascidos para cada 1.000 habitantes, e a taxa de mortalidade é de 4,76 em cada 1.000 habitantes. E a expectativa de vida é de 75,63 anos para homens e 72,84 para mulheres. Vindo junto com a população, a gente vê um idioma, que certamente o espanhol é a língua mais falada do México. Mas, fora o espanhol, a gente tem mais de 60 línguas indígenas em diversas regiões, expandindo no México. Para finalizar, eu separei várias atrações turísticas para você que um dia deseja chegar no México, como por exemplo o Parque Aquático de Xcaret, que tem diversas atividades aquáticas e animais marinhos. Temos também o Arco do Cabo de São Lucas, que também é conhecido como o fim do mundo. E por último, o Palácio de Belas Artes, que também conta com várias atrações de dança, teatro e orquestras. E esse foi nosso trabalho. Oi, gente, tudo bom? Então, a gente vai apresentar o nosso trabalho de espanhol. A gente ficou com o México. Oi, gente, tudo bom? Boa Lá. Eu de gravações. Tem que ficar assim, ó. 3. Oi? Oi, gente, tudo bom? Vocês viram que legal? Teve até o make-off aí no final, né? O som da TV aqui, Renan? Ah, tirou. Beleza. Não, tá. Pronto, agora sim. Obrigado. Sim, vocês viram que bacana, né? Teve até, enfim, como eu tava falando, o make-offzinho aí no final. Parabéns aos meninos, tá, de Cajueiro da Praia, parabéns à professora. E fica a ideia para vocês, né? Tomando cuidado de não mostrar a marca, enfim, para não ter problema com o YouTube, né? Mas se é uma apresentação de vocês aí com foto também, pode fazer foto, usar a criatividade, manda para cá que a gente olha, faz uma edição, né? Prepara para o formato aqui dos equipamentos do canal Educação e a gente mostra assim com todo carinho. A Marivânia comentava aqui no YouTube, né? A história do abacate, né? Eles gostam muito de abacate, o abacate faz parte das refeições do dia a dia, só que diferentemente do Brasil, nos outros países aqui na América Latina, não se come abacate com açúcar, né? Eles não comem abacate com açúcar. O Brasil praticamente coisa de brasileiro. Comer abacate com açúcar ou fazer uma abacatada, né? Quando eles sabem que a gente bate abacate com leite e açúcar, eles ficam assim, como é que pode, né? Pimenta, os mexicanos gostam muito de pimenta, de comida muito apimentada. Tem a pimenta chipotle, que é uma das mais famosas, além do ardor também tem sabor, né? A chipotle. Eles dizem que tem por lá as pimentas mais ardidas do mundo. Então, quem gosta de comida apimentada, a comida é a comida mexicana. Feijão, também amam feijão, tem essa característica parecida com a nossa cultura, né? E o uso do milho também, né? Milho, o cacau, o tomate, o abacate, né? O feijão, são daqui da América, é da nossa região, por isso que faz parte também, né, da cultura e da alimentação deles, né? Eu não sei se a professora Elaine, imagino que sim, mas enfim, parabéns, né? Arrasaram, tá? Isso, Marivânia. E na próxima aula a gente tem mais acho que tem outros vídeos, né? Na verdade a gente recebeu mais de um vídeo, então durante as aulas eu mostro para vocês
em algum momento, os outros países, né, que os meninos fizeram, representaram o restante do pessoal da turma, galera de Cajueiro da Praia, né? O pessoal de Cajueiro da Praia, a unidade escolar Manuel Ricardo de Cajueiro da Praia. A gente ouviu o vento da praia, né? Aquele vento ali no final é o vento da praia que a gente tanto gosta quando vai por aí. Vamos para frente que eu tenho mais coisa. Valeu, pessoal. Obrigado aí por terem mandado o vídeo, o trabalho de vocês. Mas a gente precisa aqui continuar. A gente continua aqui, portanto, então, tá? Então, vamos lá. Bom, a gente tem aqui uma parte de vocabulário, né? Mais para frente, exercícios. Fazendo um contraponto aí com a parte da gramática. Saímos da gramática e aí vamos aprender algumas palavras. Enriquece nosso vocabulário, né? Aqui são coisas que fazem parte do dia a dia da nossa vida escolar. Como, por exemplo, la clase, que é como chama a aula em espanhol, chama de clase. El comedor, que é como chama o refeitório. Faz sentido, né? Comer, comedor, chama de refeitório. Comedor também é uma palavra que se usa em espanhol para se referir à sala de jantar. Também pode chamar de comedor. El polideportivo. Polideportivo significa ginásio poliesportivo, né? Polideportivo. El aseo de los chicos. Aseo quer dizer banheiro, que também pode ser chamado de banho em espanhol. Banheiro também pode ser chamado de banho. Aí, no caso, seria banho de los chicos, dos garotos, né? De los chicos. La oficina del director. Essa palavra oficina é uma falsa cognata, significa escritório, né? La oficina. La oficina de conserje. Conserje seria concierge, aquela pessoa que trabalha na manutenção, mantenimento, aquela parte limpeza, manutenção das coisas, enfim, né? El salão de actos. Salão de actos seria o auditório, né? Salão de actos, o auditório, teatrinho, se tem. Geralmente a gente tem auditórios, né? Nas escolas, que serve para tudo. Serve como auditório, serve como teatro, apresentação, né? Para aula. El aseo de las chicas, ou então pode ser banho de las chicas. La biblioteca. La sala de professores. Espanhol não tem dois S, né? Então, professores com S só. El patio. E la sala de los ordenadores. Ordenadores quer dizer computadores, que em espanhol também pode chamar de computadora. Também pode chamar de computadora, tá? Computadora. Bom, palavras, vocabulário, que faz parte do nosso dia a dia em escola. E aí vou para, útiles escolares. A gente chama de útiles, utilitários, né? Escolares. Útiles escolares. El bolígrafo é como chama em espanhol caneta, é uma palavra masculina. El bolígrafo, vocês conhecem, a gente viu aqui no exercício. El cuaderno, em espanhol se escreve com C, não existe a combinação de Q, U, A, então usa-se C, mas a pronúncia é a mesma, el cuaderno. El diccionário, palavras com D dobrado, se pronuncia dessa forma com C, né, dobrado. Se pronuncia dessa forma o C, né? El diccionário. El estuche, que é como chama em espanhol estojo. El estuche. La goma. Goma em espanhol é borracha. La goma. El lápis.
lápis. El libro. La mochila. O em espanhol é sempre o, se pronuncia mochila. La mochila. La página. El pegamento. Pegamento é como chama cola em espanhol. El pegamento. Tanto é que colar em espanhol, o verbo, né, colar é pegar. Pegar é colar, pegamento. La pluma é como eu chamo em espanhol caneta. La pluma. Esse modelo de caneta, com esse bico aí, né, mas a comum, a esferográfica, bolígrafo. La regla, régua. El rotulador, o marca-texto. El sacapuntas, que é o apontador, que a gente também costuma chamar aqui de lapiseira, né? Mas apontador, né? El sacapuntas. E la tijera ou las tijeras, né? Tesoura, las tijeras. A gente chama de úteis escolares, né? Materiais escolares, úteis de utilitários, né? Material escolar. E aqui a gente tem uma questão para associar. A imagem está numerada, né? Com a palavra. Tipo, número 1 é um bolígrafo. Trago para cá o número 1. Vamos tentar? Renan vai marcar para vocês 2 minutos, Renan. Por favor. Dois, estuche. Número 3, pegamento. Número 4, quaderno, um quaderno. Número 5, mochila, bem diferente, né? Mas uma mochila.
Número 6, las tijeras. Número 7, lápis, um lápis. Número 8, como é que chama isso aí? Um livro. Número 9, como é que chama? El professor, professor, maestro, pode chamar de maestro também. Número 9. Número 10, sabe como é que chama em espanhol? Pupitre. A carteira escolar, em espanhol, chama de pupitre. Número 11, uma pizarra blanca, chama pizarra, o quadro. E número 12, regla, uma regla. Eu vou só registrar que a gente parou aqui para organizar o material da próxima aula, que tinha mais vocabulário. Esse é o segundo ano, manhã. Fiz até aqui. Bom, a gente vai ficando no final de mais um encontro, de mais uma aula. Hoje, além da gramática, teve vocabulário e teve, né, o vídeo dos meninos de Cajueiro da Praia. Sensacional, tá? E fica a ideia para vocês. Façam, produzam, mandem para cá que a gente mostra. Obrigado, Marivânia, aí pela companhia, pela participação. Vocês todos também que assistiram essa aula. Muitíssimas graças. Semana que vem é feriado na quarta-feira. A gente se encontra na nossa próxima aula. Abraços, muitíssimas graças, nos vemos.